Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Café com Política de hoje, que recebe a deputada estadual Andréia de Jesus, do PT de Minas Gerais. Advogada popular, educadora, feminista, mãe, mulher negra da periferia, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e uma das principais vozes na defesa das comunidades tradicionais, dos povos negros, das mulheres e das pessoas em situação de vulnerabilidade social no nosso estado. Andréia, seja muito bem-vinda ao Café com Política de hoje. Agradecemos já logo de cara a sua presença. Obrigada também, Xará, né, André? Xará. Obrigada. Quero também saudar todos os ouvintes e aqueles que assistem o Café com Política, né? Estamos aqui novamente. Isso aí, deputada. Para a gente começar, a senhora costuma dizer que está na política, né, para enegrecer os direitos humanos. O que significa isso na prática, enegrecer os direitos humanos? Então, eu sou moradora de periferia, né? Então, eu nasci em Venda Nova, numa época que não tinha asfalto, que a minha mãe carregava água na cabeça, que a gente dormia na porta da escola para conseguir vaga. E isso tudo não parece ser pauta de direitos humanos, né? Para direitos humanos é uma carta que ficou muito concentrada a atender as demandas do povo branco. E aí começa muito discutindo o papel dos judeus, o Holocausto. Mas quando a gente fala em enegrecer, falando, olha, existe ainda comunidades inteiras em que os direitos humanos não alcançam. E naturalizam isso, né? Uma criança ir para a escola e ter que pular um corpo de uma pessoa morta no confronto da violência urbana é desumanizar essa criança, né? Então, quando a gente fala em enegrecer, é dizer que nós negros também somos humanos. E isso precisa ganhar visibilidade e as políticas públicas precisam nos alcançar. Não é natural uma criança, uma mãe precisar dormir na porta da escola para ter vaga. Não é normal as mulheres fazer marcha na rua para ter direito à anestesia no parto. Então, estou falando que existem protocolos hoje dentro da política pública, mas ainda não alcançam o povo negro. E quando fala de enegrecer, é isso, é denunciar as mazelas do povo negro, mesmo com a Carta de Direitos Humanos. Por que a gente vê isso acontecendo até hoje, hein, deputada? A gente viu muita evolução, claro, em diversos aspectos, mas até hoje ainda existe uma divisão dos brancos e dos pretos, existe essa divisão em que um vai e outro não vai. E eu ouvi recentemente uma atriz falando assim, só quem é negro andando na rua conhece o olhar de uma pessoa de preconceito, de crítica social. Essa artista estava falando sobre isso. Para compreender o que é ser negro, tem que ser negro. O que está faltando ainda para essas políticas públicas serem voltadas também à população de uma forma igualitária para todos? Olha, o racismo ele é estrutural, isso é importante. Quando a gente trata disso, a academia, e aí tem muita literatura já tratando desse assunto, e o STF está julgando isso agora, né? Estado de coisas inconstitucionais. Então, o racismo ele está presente e ele sustenta o capitalismo. Ele sustenta as relações políticas, sociais e econômicas no Brasil. E isso no mundo, né? Eu estou falando do Brasil porque eu quero me situar aqui em Minas Gerais. Ainda nós somos a população que tem o menor salário. Portanto, somos empurrados a viver nas periferias, onde o acesso à informação, o acesso à política pública é muito menor. Eu falo isso porque eu moro em Ribeirão das Neves, a gente luta imensamente para garantir transporte público que garanta que a gente tenha acesso a cinema. Não tem cinema em Ribeirão das Neves. Não tem, se você quiser fazer curso superior, você também precisa sair da cidade. Você viajar de Ribeirão das Neves para Belo Horizonte, além do trabalho, porque também o transporte é pensado para o trabalho, pelo não menos para o lazer, ônibus ali, né? Você vai 40% do seu salário só com transporte público. Isso impede você de ter acesso à cidade. Você fica preso aos guetos, sem informação. E aí o que chega lá? É o braço armado do Estado. É a lógica da segurança pública para pôr ordem no caos social, que é viver em lugares onde não chegou rede de esgoto, onde a água e a luz é insuficiente.
onde as pessoas vivem vulnerabilizados, e justamente porque tem menor salário, não tem acesso à educação de qualidade e é cobrado dessas pessoas depois se inserir numa sociedade onde não nos querem. Então é importante, desde a abolição da escravatura até hoje, não houve políticas seguras para garantir que a gente seja inserido na sociedade, no pé de igualdade dos outros. Então, estou falando das pessoas não racializadas. As pessoas brancas foram oferecidas para elas desde a escravidão vir para o Brasil trabalhar de carteira assinada, com remuneração. Nós fomos expulsos da senzala sem direito à reparação. E isso causa danos para centenas de anos. Então, a gente carrega ainda as consequências da escravidão e sem política pública de inserção, de inclusão e de reparação nesses territórios, é fácil ver gerações e mais gerações vivendo essa mesma situação. Trabalho precarizado, salários baixos, sem formação de curso superior, e vivendo essa divisão entre aqueles que podem consumir e o que não pode consumir, né? A gente teve mais recentemente a questão das cotas nas universidades para pessoas negras. A senhora, inclusive, é uma das defensoras, batalhou muito para que fosse aprovado, né, a cota para concurso público, a cota racial para concurso público. Está faltando agora o governador sancionar a lei para que ela passe a valer e para que exista essa cota. Quer dizer, esse trabalho é um trabalho muito grande, que é um trabalho de formiguinha, e desde que a senhora falou, quer dizer, desde a abolição da escravatura até agora, olha, vamos ter cota. Quem que vai entender o que é ter cota é só quem precisa da cota mesmo. As outras pessoas não vão perceber, não vão saber exatamente o que é. Agora, esse trabalho é muito grande para nos concursos públicos terem também essa cota, né? Em que pé que está essa ideia, deputada? Então, assim, a gente chega no mês de dezembro vitoriosos, né? Assim, em novembro a gente aprovou em primeiro turno, em dezembro segundo turno na Assembleia. Então, definitivamente a Assembleia já deu autorização para que o governador possa abrir concursos públicos, tanto no executivo, mas também em outros setores, como nos tribunais, no legislativo, abrir 20%, garantir que 20% do concurso seja destinado para pessoas negras. Isso é o mínimo, é o que está previsto em lei, é lógico que, de acordo com a vontade do governante, ele pode ampliar isso, mas o mínimo de 20%. Isso é uma conquista para Minas Gerais. Vários concursos foram abertos recentemente e não foi garantida as cotas, principalmente pelo executivo, o Zema, porque não tinha autorização legislativa. Esse era o argumento. Agora não tem mais, está autorizado e basta agora ele sancionar. O prazo é 15 dias, já está aí correndo o prazo, e a gente acredita que isso vai mudar a realidade de Minas Gerais. Nós somos hoje quase 70% de negros e negras, isso autodeclarado. Lógico que todo o trabalho de política pública ajuda para o povo negro se reconhecer negro, se valorizar, se sentir importante, e com isso vai aumentar o número de pessoas se declarando negras, e com isso a gente aumenta também o potencial de pessoas ocupando cargos importantes no serviço público, como, por exemplo, médico, engenheiro, coronel da polícia, major. Isso tudo antes não tinha recorte. E aí quando você vê, entra lá o cabo negro, mas quando você chega nos cargos mais altos, são pessoas brancas, ou pardas. Para a gente avançar com isso, precisa de incentivo, e as cotas vêm para isso. Pois é, e agora também a senhora falando sobre a questão dos direitos humanos, das cotas e de avançar. Qual que é a expectativa que a senhora tem em relação ao governador Zema? Será que ele vai sancionar? A expectativa está boa? A senhora falou, chegamos a um fim de ano, um ano vitorioso, né? Sim, eu acredito que sim, porque até para o projeto de lei passar na Assembleia, a bancada do governo votou, né? Então tem uma anuência mínima do governo do Estado. Pode haver vetos, isso é importante, às vezes vetos parciais, mudança na legislação, isso já aconteceu com o Estatuto. No Estatuto da Igualdade Racial, que nós aprovamos também aqui no Estado, já previa cotas. Infelizmente, essa parte do texto foi vetada. Então, agora tem uma lei separada só para tratar das cotas, e com o apoio da bancada na Assembleia, a gente acredita que o governo está mais sensível para garantir que isso avance,
Porque, eu volto a dizer, o STF está julgando casos de inconstitucionalidade dentro das instituições. Então, já vai vir recomendações para todos os estados ter políticas de reparação para o povo negro. Então, Minas Gerais antecipou, garantindo as cotas e, com isso, tendo previsão legal para que nos concursos tenha mais pessoas negras passando e tomando posse, né? E qual que a senhora acha que é hoje o maior desafio? Aí eu vou pegar, vou embolar tudo, né? Porque aí pegando a senhora como uma mulher negra, de periferia, mãe solo, batalha há muito tempo para estar onde está. Qual que é o maior desafio hoje também? A gente está aí começando a falar também sobre a questão do direito das mulheres, da questão da violência contra as mulheres, que tem... é difícil até de falar, mas que tem assustado a todos nós, assim, de imaginar cenas absurdas, como a de um carro arrastando uma mulher, o outro julgando a namorada pela janela. São coisas que a gente não consegue entender, esse estado de violência, essa sensação que a gente tem de que as pessoas estão à flor da pele, de certa forma, e a mulher sendo um dos principais alvos já há tanto tempo. O que está acontecendo? O que é possível fazer para acabar com isso? Ou para pelo menos diminuir, deputado? Pois é, né? Os últimos anos, eu falo como deputada, eu tenho acompanhado o orçamento do Estado, o governador deixou de aplicar recursos para garantir política para as mulheres. E quando a gente fala política para as mulheres, tanto política preventiva, né? Porque não adianta só punir depois que já aconteceu, né? E nós estamos falando de violências letais, né? Ela perdeu as 2 pernas, né? A maioria, o feminicídio deixa famílias inteiras órfãs, né? As crianças vão para o abrigo, as famílias dilaceradas. Então, nós estamos falando de ações preventivas. Nos últimos anos, o governador não tem investido nada em política voltada para as mulheres. E aí nós estamos falando do atendimento lá no CRAS, que é o atendimento cotidiano, o atendimento da assistência social, que é muito importante. As mulheres, no primeira situação de violência, elas precisam ser cuidadas, encorajadas para denunciar, para que essa violência que começa do ponto de vista simbólico, né, psicológico, ela não vá crescendo e chegue na violência letal, como o caso de feminicídio. Então, não há investimento. Então, nos últimos anos, a gente vê lá 200 mil por ano. 200 mil significa pagar só os funcionários que estão na coordenadoria de mulheres. É impossível pensar em políticas de inclusão, política de fortalecimento das delegacias. As delegacias estão sendo reformadas com emenda parlamentar. Então, assim, tem que ter deputados sensíveis à pauta das mulheres para que numa delegacia como a de Ribeirão das Neves tenha computador. Tem delegada que estava levando computador de casa para trabalhar. Então, você vê a violência aumentando, mas também os equipamentos que podem contribuir para a prevenção e o cuidado para essas mulheres estavam também totalmente sucateados, né? A gente fala muito também em ouvir as pessoas, né, deputada? Recentemente, o presidente Lula disse que ele vai encarar um trabalho em defesa das mulheres e que não quer voto de homem que bate em mulher, que homem que agride mulher. E disse isso e afirmou ali em público que está fazendo isso aconselhado pela esposa, pela Janja. Como é que a senhora acha, como é que a senhora vê esse, que é um dos maiores líderes, sem sombra de dúvidas, nem só no Brasil, como no mundo inteiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizer isso, encarar e dizer, não quero nem voto. Quer dizer, ele, partindo dele ali, de um líder brasileiro, a senhora acha importante, a senhora acha que isso é necessário e que pode mudar, pode ajudar alguma coisa? Demais, isso é muito importante. Isso vai contrapondo justamente o inelegível que ficou lá 4 anos fazendo discurso de ódio, fazendo arminha em público, fazendo lives segurando fuzil. Aquele discurso de autoridades políticas, sim, ela fomenta a violência. Então, quando o presidente Lula vai a público falando, olha, é inadmissível a violência, eu vou tomar providências para que isso diminua e eu não colaboro com isso. A gente sabe que todos os homens têm que passar por um processo de descolonizar e de ir desintoxicando. Eu acho que o presidente Lula está fazendo exatamente isso, dizendo, olha, nós homens precisamos desintoxicar,
O machismo não é coisa das mulheres, é dos homens, e a gente precisa reconhecer isso, e a partir daí investir, né? Toda a violência social, infelizmente eu vejo o Congresso dando resposta, vamos aumentar a pena, vamos partir para prisão perpétua. Nos últimos anos, o encarceramento aumentou muito. Isso, a pena, o papel pedagógico da pena é assim, olha, se você praticar, você vai ser preso. Então, era para desencorajar. O que a gente viu, e eu fiz muitas audiências na Comissão de Mulheres, o Ministério Público está dizendo, olha, a gente está condenando mais rápido e condenando. Não está mais tendo casos que ficam 10 anos esperando julgamento. Mas isso não serviu para desencorajar a violência contra as mulheres. Então, precisa pensar em outras políticas e esse momento é o que a gente tem feito, sabe? Então, pensar em direitos humanos é pensar em prevenção, é presença cotidiana de assistência social nos territórios, não é esperar a mulher sair de casa para ir lá no equipamento. Esse equipamento tem que visitar, fazer busca ativa, ter creche para as crianças. Tudo que vai liberando as mulheres do fardo cotidiano é política preventiva contra a violência. A senhora, como vice-presidente lá da Comissão das Mulheres, né? Direitos Humanos e Cultura. E Cultura da Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais. Quais são as principais reclamações? O que mais chega lá para a senhora? Porque muita gente vai até a Assembleia, né? Não é só buscar via aplicativo, buscar via internet, telefonar. Tem gente que vai lá. O que mais chega no que diz respeito à violência contra a mulher? O que mais chega lá na mão da senhora? Olha, chega reclamação de equipamentos que não funcionam muito bem. Então, assim, tem muitas mulheres que falam, olha, eu já não sei o que fazer, eu já fui na delegacia, e aí a delegacia fez o boletim de ocorrência, mas não tinha materialidade, aí ela volta para casa. Outras, muitas delas, né? Assim, tem hoje a denúncia feita por telefone, mas é também algo lento que precisa de fiscalizar. Então, assim, elas conseguir a medida protetiva é lento, sabe? Então, assim, a medida protetiva ela precisa ser mais ágil, mais rápido. Então, portanto, as delegacias civis, né, os policiais civis têm apostado muito na denúncia online e também nas audiências online. Porque não tem delegacia nos 853 municípios. Aí você imagina alguém que está no interior, precisar viajar para outra cidade vizinha para conseguir fazer um boletim de ocorrência ou mesmo buscar orientação. Por isso que eu falo que é tão importante o papel da assistência social. Esse equipamento de média complexidade ir até as comunidades é uma forma de orientar essas mulheres e aquelas que precisam de medida protetiva também conseguir acessar a medida mais rápido. E a gente imagina também, eu já cobri muitas vezes, casos de mulheres que denunciam, elas procuram a delegacia para fazer uma queixa, porque às vezes foi agredida, não só fisicamente, psicologicamente, das mais diversas formas, até sexualmente, pelo próprio marido, procura uma delegacia, faz uma denúncia, mas 2 dias depois ela vai lá e retira a denúncia. Isso era um caso muito comum antigamente. A gente via muito isso acontecer. Por quê? Porque muitas vezes por causa de uma dependência emocional, de uma dependência financeira, sim, porque ela precisava de uma madeira, ela estava com filho, ela sozinha, ele que trabalha, então ela não tinha dinheiro para poder sustentar o lar sozinha, ela tinha que abaixar a cabeça muitas vezes e voltar para casa mesmo se colocando em risco. O que a política pública hoje faz para poder proteger essas mulheres? Aqui em Minas, né? Eu acho que é importante identificar quem são essas mulheres, né? Quando eu estou falando aqui do desafio de acessar a política pública, ao sistema de justiça, né? Nós estamos falando de mulheres negras que muitas vezes vivem em lugares vulnerabilizados, e a gente acompanha muito caso. Uma mulher que mora num aglomerado, em comunidades onde já tem outros conflitos sociais acontecendo, para essa mulher sair de lá e denunciar o parceiro, e aí a polícia ir para dentro desse território, não é o mais seguro, nem para ela e nem para o restante do território, né? Então, todo mundo vai saber, olha, ela estava aqui, houve um problema, ela saiu, quando ela voltou veio a polícia logo depois. Ou seja, ela denunciou e trouxe a polícia para dentro de um território onde a polícia não é bem-vinda, né? Então, assim, ela também sai ameaçada desse próprio território e, então, assim, é importante, quando a gente fala de políticas de prevenção, as políticas estar dentro do território e criar redes de proteção. Você falou, muitas vezes a mulher tem dependência emocional,
Mas assim, ela precisa do apoio da família, ela precisa do apoio dos vizinhos, né? Muitas vezes, hoje, está autorizado qualquer pessoa denunciar. Não precisa mais essa história de briga de marido e mulher não mete a colher. Pode meter a colher hoje. Então, se você percebe uma violência do seu vizinho, no vizinho da frente, você ir na delegacia denunciar e com isso você dá um suporte a mais para essa mulher. Então, não tem como ela retirar a denúncia, porque a denúncia foi feita por terceiros, né? Deputada, uma outra frente defendida pela senhora também é no que diz respeito à questão ambiental, a questão também das comunidades tradicionais. Aí a gente começa a falar em evolução, em inteligência artificial, problemas que estão aí, soluções também que estão aí, mas a gente vê a mineração crescendo cada vez mais e com mais possibilidade de ter mais mineração ainda aqui no nosso estado. Os impactos da mineração hoje, que é um outro problema que a senhora vê diretamente nas comunidades ali, porque às vezes a gente está falando de uma região mais afastada, que ninguém tem muita notícia do que está acontecendo ali. O que é esse bicho de cabeça coberta que está vindo aí para tirar minérios raros, terras raras daqui? O que isso pode gerar ou o que já está gerando aqui para a gente em Minas? A crise ambiental que nós tanto debatemos na COP30, ela tem nome, tem CNPJ, né? As mineradoras hoje que atuam no estado de Minas Gerais são mega empresas, né, que não vivem no Brasil, né? Então é importante dizer assim, a riqueza sai material bruto e não gera emprego, causa muitos danos ao meio ambiente, e a gente viu 2 grandes crimes da humanidade, né? O maior crime contra trabalhadores aconteceu em Brumadinho, né? Assim, pessoas morreram na hora do almoço, elas estavam almoçando, a empresa sabia que aquilo podia rebentar a qualquer momento e colocou os trabalhadores para almoçar na área e que elas seriam os primeiros a ser atingidos. Nós estamos falando de soberania. Infelizmente, o estado de Minas Gerais continua sendo explorado por empresas que compram políticos, e eu estou falando de coisas que a Operação Rejeito mostrou. A Polícia Federal, agora cada vez mais autônoma, com o investimento do presidente Lula, a Polícia Federal identificou lideranças, chefes que estavam facilitando licenciamento de mineradoras aqui em Minas Gerais em todos os órgãos do Estado, indicados pelo governador Zema. Nós estamos falando de gente que estava no IEFA, gente que está na Secretaria de Meio Ambiente, juízes, desembargadores, tem uma cadeia de pessoas facilitando isso. Eu acho que agora, com o papel dos tribunais, né, na fiscalização, com a polícia judiciária acompanhando, a gente vai poder ter mais fôlego como parlamentar de cobrar que a legislação que a gente aprovou como o Madilama, para que os atingidos não sejam os últimos a ter voz nessa grande invasão, nessa neocolonização, né? Porque a gente não alcançou soberania enquanto a gente tiver mais de 250 anos da mesma empresa explorando minério em Minas Gerais. A gente teve, a senhora citou aí a COP30, né? E o presidente disse que é a COP da verdade. Uma das verdades que eu, pelo menos, observei de longe daqui foi que o presidente Trump não participou. Xi Jinping, da China, também não veio. São pessoas responsáveis por grande parte da poluição e de tudo que gera de problemas para o nosso planeta. Estados Unidos e China estão lá em cima e os dois não participaram. Como é que a senhora viu o resultado da COP30, sem a gente ter ali um documento, alguém se comprometendo de verdade a tomar atitude? A gente está indo no caminho certo ou a gente está precisando revisar esse caminho? Porque as mudanças climáticas estão aí, a gente está vendo, todo mundo está vendo. Todo mundo, literalmente, o planeta inteiro está vendo esse problema climático acontecendo. Há tentativas, né? A COP30 é uma delas, de tentar estabelecer limite, tentar estabelecer regra, mas a gente sabe que a temperatura vai subir, já está dito, a gente vai ultrapassar o limite estabelecido. 1 grau a mais, pode ter muita gente que acha que não tem problema nenhum. No entanto, isso significa muito, significa até o oceano subindo, significa mais tempestade, mais lugar muito seco, lugar que não chovia, chover demais, lugar que chovia demais, ter seca. Como é que a senhora viu, resumindo, os resultados da COP30? Eu vi que as grandes lideranças do mundo, né, elas falam muito, mas agem pouco, né? Eu acredito muito na base. Eu tenho visto aqui em Minas Gerais, a gente tem fortalecido muito as comunidades tradicionais que têm dado uma resposta diferente
do que se espera os grandes governos, né? Infelizmente, a lógica capitalista acredita que os povos indígenas são o povo do atraso, que as comunidades quilombolas que hoje lutam para preservar seus territórios ancestrais, mas também seus territórios que protegem o meio ambiente, de economia sustentável. Esse povo é o povo que está atrapalhando o desenvolvimento, mas eles que estão sustentando hoje o mínimo de qualidade de vida que nós temos. O mínimo. Se hoje o estado de Minas Gerais consegue ainda respirar, é graças às comunidades indígenas e quilombolas que estão lá nos cantões de Minas, defendendo seus territórios, produzindo, porque a gente só come aqui, porque tem comunidades, tem pequenos produtores plantando, e a gente tem incentivado os pequenos produtores a se manterem na área rural, para que os inchaços das grandes cidades não seja a consequência que a gente vê aí, que já não tem mais espaço para a água correr, né? Não tem mais espaço para a chuva. Tamparam os rios, né, para construir megas prédios e construções verticais. Continua acontecendo. E continua. Em outras palavras, a boiada está passando, está passando. Exatamente, né? A COP30 a gente tinha muita expectativa. Eu acho que o presidente Lula foi muito feliz em ter levado para Belém. A cidade não tinha estrutura, mas a gente mostrou por que é que nós defendemos uma Amazônia livre de especulação, livre, que as nossas terras não podem ser vendidas, que elas têm que ser preservadas. Nós vimos lá a quantidade de indígenas e de etnias que no Brasil, se a COP30 tivesse sido em Belo Horizonte, não teria, se tivesse sido no Rio de Janeiro, não teria. Até que Belo Horizonte podia até ter, hein? Mas assim... Não seria tanta gente, a presença de Manaus, Amazônia, do Pará. Então, a gente mostrou uma riqueza que precisa ser preservada. As pessoas experimentaram isso. Então, eu acho que foi muito pedagógico levar o mundo para pisar em Pará e ver a realidade que a gente precisa cuidar e preservar. Mas, de fato, eu acredito que as mudanças vão vir da base. Não vão vir dos grandes. Tem que começar lá embaixo, né? Não tem jeito. Começa da base. Bom, e deputada, agora a gente caminhando para o finalzinho aqui, mas eleições 2026. A gente está na beirada aí, a disputa já começou há muito tempo, já está todo mundo correndo para saber quem é candidato aqui, quem é candidato ali, direita, esquerda, todo mundo dividido no nosso país. Como é que a senhora está vendo as eleições para o ano que vem? Como é que a senhora está vendo as estratégias, especificamente pegada do partido da senhora, do Partido dos Trabalhadores, para as eleições de 2026? O presidente da República disse uma semana atrás, 2 semanas atrás, que agora é hora de escolher o lado. Ou está aqui ou está lá. Né? Ou seja, esse é o momento de tomar decisões para o ano que vem. Como é que a senhora está vendo essas eleições? O que a senhora pretende também nas eleições do ano que vem? Então, muita coisa, mas eu acho que o presidente Lula, ao falar tomar lado, ele também manda alguns recados, né? Aqui em Minas Gerais há uma disputa muito difusa, né? O bolsonarismo está enterrado, né? Então, eu acho que é importante isso, eles perderam força. Mas isso abre espaço para o centrão, abre espaço para a esquerda. Eu acho que ele está dizendo, é a hora da gente se organizar. E ter uma candidatura que seja viável, uma candidatura, eu falo assim, para o governo do Estado, né? Para o executivo aqui. Então, assim, esse discurso de Zema, de apoiar Bolsonaro, de apoiar o bolsonarismo, essa coisa de comer banana com casca, isso está desidratado. As pessoas estão buscando um candidato que tenha qualidade, que tenha capacidade de fazer gestão, que responda aos problemas econômicos e sociais do Estado. Nós passamos recentemente por uma discussão sobre a dívida do Estado. E a gente viu pessoas se destacarem por dar resposta para a dívida e não para ficar especulando em cima dela. Então, eu acredito que o presidente Lula está buscando criar coalizão aqui em Minas Gerais e a gente ter uma candidatura que seja de frente ampla. E quais são os nomes prováveis, assim? Eu vou trabalhar com as pesquisas, né? Já estão saindo, inclusive, pela imprensa, né? Eu fico muito feliz de ver nomes aparecendo como Marília Campos. É muito importante que a gente comece a reconhecer o papel das mulheres na política.
E a gente precisa avançar com essas respostas, né? Então, Marília Campos, tem outras pesquisas que levantaram o nome de Beatriz Cerqueira, sindicalista, está ali muito próximo, né, dos trabalhadores, dos trabalhadores, servidores públicos, isso é muito importante. Também aparece o nome de Macaé, que é uma mulher negra, está no Ministério de Direitos Humanos. É um movimento importante, conscientização do povo mineiro, para a gente ter nomes de qualidade para disputar. Mas aí aparece Cleitinho, né, meio ali fazendo a sua cena, né, que muitas vezes deplorável, né, esperávamos de um senador uma postura melhor. Tem o Rodrigo Pacheco, que é um desejo do presidente Lula, mas que falta ele mesmo se posicionar, né, em relação ao seu futuro político. O próprio presidente da Assembleia também já apareceu em jornais, né, a partir do momento que sentou para negociar, para conversar com a direção nacional do Partido dos Trabalhadores. Então, tem nomes aí do campo democrático sendo discutido e aqueles que vivem de política de rede social, né? Que aí eu acho que isso tem um limite, né? E aí as pessoas estão avaliando histórico, né? Aqui em Minas, o que faltou nas últimas eleições para a gente ter um nome, né, do campo progressista, da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, ter um nome realmente significativo para disputar as eleições? O que faltou? Teve um erro aí ou foi uma questão de tempo mesmo? Assim, na minha opinião, a gente precisa identificar um inimigo comum para a gente unificar, né? Eu acho que a gente estava no momento que a gente precisava de derrotar o bolsonarismo, né? Então, não viver a lógica fascista, defender a democracia, deixou a gente com uma tarefa única, que era não permitir a eleição de Bolsonaro novamente, né? Então, assim, agora com o presidente Lula lá restabelecendo a democracia, as políticas públicas voltam a funcionar, a gente não tinha Ministério do Trabalho, né? Então, assim, a gente precisou retomar tudo isso. Agora que o povo consegue estar mais assentado, a gente tem espaço para reflexão política. A gente não consegue refletir política com o povo passando fome. O povo estava comendo osso, comprando osso para comer, o índice, e aí teve a pandemia, as pessoas presas dentro de casa. Isso tudo dificultou muito a gente construir uma consciência política para a gente buscar propostas. E agora eu acho que, derrotando o fascismo, a gente tem a oportunidade agora de sentar com os partidos do centro, né, para construir algo junto, né, algo mais amplo, e aí eu acho que é a oportunidade agora. Pois é. Deputada, a senhora tem uma trajetória, né, que passa pelo trabalho doméstico, pelo serviço público, pela advocacia popular, pela militância social. Que mensagem essa história da senhora pode levar aos jovens que estão hoje começando, jovens, mulheres, negras, aquele jovem da periferia, que eu nunca vou conseguir, isso eu não vou conseguir, eu vou dirigir Uber mesmo, eu vou... Ou até ser, né, levado para coisas ruins, para o tráfico, que muitas vezes, para aquela turminha que está ali mais jovem, fica ganhando um dinheirinho ali e coisa tudo. Que mensagem que a senhora deixa para essa turma aí sobre esperança? Estudem, sabe? Acho que a educação abriu portas para mim, sabe? A gente tem oportunidade hoje. Eu falei que na minha infância a gente dormia na porta de escola para conseguir vaga. Hoje a legislação, as políticas ampliaram, então assim, é obrigatório estar em sala de aula, tem incentivo para fazer o ensino médio, tem incentivo agora estar na universidade, não só pelas cotas, mas tem bolsa permanência, tem auxílio estudantil para pessoas mais vulneráveis. Então, assim, é importante investir na educação. Não com essa lógica de atender o mercado, né? Porque atender o mercado, se você é motorista de Uber, não necessariamente você precisa de curso superior. Mas nós estamos falando da educação que liberta, é a educação que vai te ajudar a melhorar a sua comunidade, a educação que vai ajudar a você a ter consciência política, a educação que vai ajudar você a respeitar seus mais velhos, né? Eu acho que tudo isso, dentro das universidades, dentro da escola pública, você aprende a conviver com outras pessoas. Eu estou vendo muito jovem abandonando o ensino médio, ou fazendo trabalhos informais,
E o tráfico, eu discuto muito isso, né? É um trabalho não formalizado, né? Porque as pessoas se matam ali de trabalhar horas e horas, mas também muita gente se dedicando a redes sociais. Né? Então, você vê jovens hoje querendo ser influencer, blogueiros, e abandonando algo que é fundamental. E eu estou falando isso de jovens de classe média. Geral, né? É bem geral. Filhos de servidor público, deixando de estudar, desvalorizando o que é fundamental. É o momento de estudar, estudem. Assim, depois vem o dinheiro para comprar o tênis, depois vem o dinheiro para balada, mas é muito importante esse momento em que você pode se dedicar aos estudos, se dediquem. Né? Eu, na minha infância, com 12 anos, eu trabalhava em casa dos outros. Eu já era babá. Então, assim, eu trabalhava o dia inteiro, com 12 anos, para estudar à noite. Então, assim, hoje tem outros benefícios que o jovem precisa aproveitar para que a gente tenha uma cabeça sadia e a gente tenha um futuro promissor, mas com saúde mental, com saúde física e com os cuidados que a gente precisa ter para que a gente não caia no discurso meritocrático de que eu vou vencer sozinho. A gente vence em comunidade, a gente vence no coletivo. É com a família, é com os vizinhos, é com os tios, é com os amigos. É ali que a gente constrói uma sociedade possível para todos nós. Deputada estadual Andréia de Jesus, muito obrigado por participar com a gente aqui do Café com Política, trazer um bate-papo aqui rapidinho, de meia hora, trazer essas informações para a gente, contar um pouco sobre sua trajetória e sobre os planos pela frente. Obrigado, viu? Obrigada ao Tempo, obrigado ao Café com Política, obrigada, André, e eu estou sempre à disposição para a gente falar dos desafios. Antes de eu fechar, é importante, a gente aprovou a venda da Copasa. Infelizmente, o governador quer privatizar a empresa de saneamento do estado de Minas Gerais e a gente vai lutar, vai continuar discutindo, inclusive nos tribunais, a inconstitucionalidade da gente vender a água e colocar na mão de empresa privada. Então, a gente tem muita coisa pela frente, então conto com vocês, acompanhe a gente na rede e a gente vai seguir firme 2026, também disputando para estadual. Como é que faço para acompanhar a senhora nas redes sociais? É André de Jesus com 2 U, é André de Jesus UU. Eu sou lá nas redes sociais, então acompanho os debates da Assembleia, o nosso trabalho no território, e é isso, fortalece a gente também na rede aí. Pois é, a senhora falou aí, então já que a gente esticou mais um pouquinho, a senhora falou sobre a questão da privatização, que é um assunto que lhe é muito caro, inclusive, e a gente está vendo o que aconteceu em São Paulo agora com a energia elétrica, né? A ANEEL, lá, milhões de pessoas sem energia elétrica durante muito tempo, e não há o que fazer. Não há o que fazer, porque depois que privatiza, você coloca na mão de um empresário que só pensa no lucro. Quando a empresa ela é estatal, ela trabalha para o serviço chegar com qualidade, chegar para todo mundo, para aquele que pode pagar, para aquele que pode pagar menos. A empresa privada, ela pensa no lucro. Então, se é caro trocar um transformador, ela não troca. Se é caro trocar cabeamento para chegar mais longe, ou colocar o cabeamento em tubos subterrâneos, como a gente deseja tanto, tirar esses postes da rua e colocar tudo subterrâneo, não vai fazer esse tipo de investimento, porque ela está pensando no lucro, ela quer usar. E as pessoas, é isso que acontece. A má qualidade, não tem servidor público, que é diferente. A CEMIG aqui tem servidor público, está lá há 20 anos, 30 anos. Ele já tem experiência. Se você privatiza, como ele vai privatizar a Copasa, o risco é mandar todos os servidores embora, colocar gente nova que não tem experiência. E aí o serviço para. É o colapso. Muitíssimo obrigado, deputada. Até então, a próxima oportunidade da gente conversar aqui. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado também. Se inscreva aqui no canal de O Tempo no YouTube, faça parte de mais de 1 milhão, é isso mesmo, mais de 1 milhão de pessoas, 1.100.000, inclusive, batemos essa semana de inscritos aqui no canal de O Tempo no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.